Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um problema muito massa de combinatória, um problema de probabilidade, que talvez mude o jeito que você pensa em matemática. É um problema assim com um enunciado bem complexo, bem interessante, mas que eu vou resolver aqui com vocês com duas ideias muito simples e sem precisar fazer nenhuma conta. Então se você curte esse tipo de problema, já se inscreve aí no canal que eu vou estar trazendo vários problemas bem interessantes para vocês com várias ideias criativas. Então, vamos lá para o enunciado. Bom, então a gente tem aqui o enunciado do problema. A gente tem um avião com 300 assentos numerados de 1 até 300, e cada um desses assentos corresponde a um bilhete específico para entrar nesse avião. No início do embarque, os passageiros estão lá esperando para entrar no avião, tem 300 passageiros numa fila, e cada um desses passageiros tem um bilhete para entrar. Só que não necessariamente na mesma ordem que estão na fila. Então, o primeiro passageiro pode ser, por exemplo, um cara que tem um bilhete de número 5, o segundo, um cara que tem um bilhete de número 17, e assim por diante. Não precisa estar na ordem. Sendo que na hora de entrar, o primeiro passageiro da fila percebe que ele perdeu o bilhete dele. E daí ele não consegue se lembrar de qual era o seu assento. Então ele vai entrar no avião e vai escolher um assento aleatório e se sentar nesse assento. E daí esse assento pode pertencer a outra pessoa. Então vai começar o seguinte processo. Cada passageiro que entrar no avião, ele tem um bilhete próprio, ele vai ver se o assento dele está livre. Se o assento dele estiver livre, ele vai simplesmente se sentar lá. Sendo que se o assento dele estiver ocupado, ele vai procurar um assento livre e aleatoriamente escolher um assento que esteja livre e se sentar nesse assento. Sendo que esse assento vai pertencer, por sua vez, a uma outra pessoa e assim por diante. Até que no fim, depois que 299 pessoas tiverem entrado no avião, e só sobre uma pessoa, que é a última da fila, essa última pessoa vai procurar se o assento dela está livre e ele pode estar ou não. O que a gente quer descobrir aqui é qual é a probabilidade desse assento da última pessoa estar livre no momento que ela entra no avião. Então, se você quiser pausar aí para ler o enunciado com mais detalhes, se quiser pensar um pouquinho aí, eu realmente encorajo, é uma prova muito interessante. E vamos lá para a solução. Bom, a primeira coisa para anotar aqui é que o primeiro passageiro perdeu o assento dele, né? Então o que a gente vai fazer, ó, só para ilustrar, a gente vai apagar aqui para mostrar que ele não tem assento. Então ele vai escolher aleatoriamente um assento no avião e se sentar nele. E a partir disso, cada pessoa que chega no avião, cada pessoa que for entrar no avião, vamos dizer que tem um cara aqui que vai entrar e ele tem um assento de número X, ele vai procurar lá a cadeira que está escrito X. Se essa cadeira estiver livre, ele vai se sentar nela, sendo que se essa cadeira estiver ocupada, ele vai procurar aleatoriamente um assento livre, vamos dizer que é o assento Y, e vai se sentar nesse assento. O que é interessante de notar aqui é que depois que esse passageiro do meio entrar no avião, ou seja, qualquer um desses passageiros aqui, se ele tem um assento que está escrito X no bilhete dele, certamente ou ele vai sentar em X, ou então esse assento X vai estar ocupado por outra pessoa. Então, nos dois casos, depois que essa pessoa entrou no avião, o assento X ficou ocupado. Então a gente já tira um resultado muito interessante aqui, ó. Cada uma dessas pessoas, cada uma delas tem um bilhete apontando para um assento. Depois que todas elas entrarem no avião, todos os assentos correspondendo a essas pessoas vão estar ocupados. Então, como a gente tem 300 assentos, cada um correspondendo a um bilhete específico, a gente sabe que todos esses assentos aqui vão estar ocupados. Então, olha só que coisa interessante. Vamos dizer que o primeiro passageiro, ele tinha que se sentar no assento A, sendo que ele perdeu o bilhete dele. Então, talvez ele sente em algum outro canto. Pode ser que, por sorte, ele sente na cadeira A, mas, de qualquer forma, ele perdeu esse bilhete. E vamos também dizer que o último passageiro aqui tem que se sentar no assento que está escrito número B. Então a gente tem dois assentos especiais aqui, o assento A e o assento B. E o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que todo passageiro que está aqui no meio, que tem um assento X, a partir do momento que ele entra no avião, a gente sabe com certeza que o assento X vai estar livre. Então, dentre todos os assentos, do 1 até o assento 300, que não sejam nem o assento A nem o assento B, eles certamente vão estar ocupados no momento que o último passageiro da fila for entrar no avião. Justamente pela ideia que a gente viu agora. Se um cara aqui tem um assento C, depois que ele entra, a cadeira de número C vai estar ocupada. Ou seja, a gente consegue concluir que quando o último passageiro entrar no avião, só podem ter dois assentos livres. E exatamente um deles vai estar livre. Ou vai ser o assento A, ou vai ser o assento B. E agora vem a grande sacada do problema. A grande sacada do problema é que, como o primeiro passageiro ele perdeu o assento dele, perdeu o bilhete dele e não sabe qual é o assento que ele tem que sentar,
ele não sabe que ele tem que sentar no assento A. Então, ele não tem nenhuma preferência em relação ao assento A ou ao assento B. Só que o que é mais interessante é que nenhum desses outros 298 passageiros que estão no meio, nenhum deles também tem nenhuma preferência em relação ao assento A e ao assento B. Então, ao escolher aleatoriamente um assento para sentar, cada uma dessas pessoas pode escolher tanto o A quanto o B com a mesma probabilidade. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem uma situação onde esses dois assentos são simétricos na perspectiva de todo mundo. Então, quando esse último passageiro, que tem o bilhete B, entrar no avião, com 50% de chance ele vai ver o assento A livre, e com 50% de chance ele vai ver o assento B livre. Então, não importa exatamente qual é o assento que ele tem que sentar, não importa qual é o assento onde o primeiro tem que sentar, em qualquer caso, metade das vezes o assento livre vai ser o assento da pessoa que perdeu o bilhete, que seria esse A, e a outra metade vai ser da última pessoa da fila, que é o assento B. Então, essa ideia de simetria é um negócio muito interessante, porque geralmente poupa a gente de muita conta. A gente não precisa pensar tanto, a gente só precisa ter um insight, e nesse caso, foi o insight de ver que esses dois assentos eram indistinguíveis matematicamente, e a partir disso a gente consegue chegar a uma conclusão simples, que era que por eles serem idênticos, eles têm que ter a mesma probabilidade de estarem livres no final do processo. E com isso, a gente consegue resolver esse problema sem ter nenhuma conta. Então, se você curtiu esse tipo de problema, se você gosta de problemas com ideias criativas, se inscreve aí no canal que eu vou estar trazendo mais como esse. Deixa aí o like também. E se você tiver alguma sugestão de problema para eu fazer, ou de algum tópico específico que você queira que eu aborde aqui, deixa aí também que eu vou estar lendo tudo. E é isso. Um abraço e até a próxima.